Depois das 11, Jean e Luba, Diva Depressão e Maíra Medeiros. Já entendi agora. Essas são algumas das amizades que a gente acompanhou durante anos e um belo dia simplesmente acabaram. Os projetos que tinham juntos terminam e a gente fica sem entender absolutamente nada. No vídeo de hoje a gente vai relembrar alguns desses fins de amizade, né, desses desentendimentos que a gente achou que eram amizades maravilhosas, únicas, perfeitas. E acabou tudo. E bora começar com Diva Depressão e Maíra Medeiros. Eu comecei a acompanhar eles durante a pandemia. Eu já tinha ouvido falar de ambos, mas não consumia tanto, né? Mas durante a pandemia eu comecei a ouvir podcasts, aí achei o podcast deles, que era o Filho da Grávida de Taubaté, que era um dos podcasts mais ouvidos do Brasil. E depois daí eu migrei pro YouTube, vi que eles tinham uma excelente amizade, né? Muitas risadas, muitos vlogs, muitos vídeos juntos. Maíra Medeiros chegou a participar de 2 temporadas de Corrida das Blogueiras, né? E Diva Depressão esteve no primeiro episódio de Caçadora de Brinquedos. Disse que você fez, sabe? Te trazer. Ai, amigo! Eu não vou esquecer nunca isso. Ai, amigo! Eu vou chorar, eu chorei bastante já. E parecia uma bela amizade, até chegar ao fim. E foi um fim bem confuso, e na verdade até hoje é confuso. Porque eles pareciam não querer admitir que algo tinha acontecido, né? E pra mim, eles terminaram o podcast de uma maneira bem errada, de uma maneira bem porca. Eles gravaram separados, né? Diva Depressão por um lado, Maíra por outro, né? E depois eles mesclaram esses áudios. Eu entendo que talvez no momento, pra cabeça deles, esse foi a melhor solução, foi o melhor jeito. Mas eu preferia que não tivesse do que, por exemplo, teve gente que acompanhou ele durante muitos anos no podcast. Um podcast que os apresentadores estão gravando separados, né? Porque dizendo que é muito difícil aquele momento, blá e tal, mas a audiência que se vire. Eles seguiram como se nada tivesse acontecido, né? Falaram que só o podcast não dava mais pra conciliar a agenda, blá e tal. E as pessoas querem ouvir que a gente brigou, que a gente tá sem se falar, mas a gente não brigou com ela. As pessoas querem comprar uma briga Elas que nem existiu. querem. O rolê dos meninos, né? Do final do Filhos da Grávida, dos meninos do Diva que vieram aqui, já explicaram e tal, não sei o quê. E esse é um assunto que as pessoas, elas não querem ficar com… Tipo assim, elas querem que a gente tenha brigado. As pessoas não estão aceitando que a gente não brigou. Mas aos poucos as informações foram saindo. Das teorias, o que falam é que o Diva Depressão furava bastante a quarentena, né? Tava nessa época de pandemia. E a pandemia tinha mexido muito com a cabeça da Maíra. A Maíra tava bem mal por conta disso. E parece que ela não lidava muito bem em saber que os amigos dela estavam furando quarentena. E passando um pouquinho de tempo depois desse rompimento deles, né? Ela fez um podcast só dela, né? Nunca Te Pedi Nada podcast, né? E ela recebeu uma onda de hates. O Diva Depressão até falou, gente, não tá com hate nela, blá e tal. Eles criaram o próprio podcast deles, eles receberam bastante hate também. E muito do que foi falado é que Maíra Medeiros tinha problema não só com o Diva Depressão, né, nessa relação, mas com a Lorelai, com a blogueirinha. Supostamente a Lorelai, ela fez um vídeo onde ela falava que tinha uma amiga que gostava muito de mentir, né. Ela usou um nomezinho lá pra falar de uma pessoa que tem essa compulsão por mentiras, tipo, tudo era sobre ela, tudo ela tinha uma história sobre, e parecia muito com a descrição da Maíra. Nossa, eu tenho alguns amigos amigos e ex-amigos também, né? Que mentem tanto, que mentem descaradamente, que mentem assim, eu não consigo entender qual é a questão da mentira, sabe? Porque, todo mundo conhece, né? Aquela bicha que conta uma história assim, fiquei com tal pessoa e foi muito legal, não sei o que lá. Daí quando você vai ver, ou a pessoa ficou e deu só um beijinho, não foi pra cama igual ela te contou, ou sequer ficou com o seu amigo. Vocês conhecem alguém assim? Eu conheço. Ou aquela pessoa que… Gente, mas acho que a forma mais descarada de mentira é aquela pessoa que tudo tem uma história pra contar. Eu tenho uma história também. Você fala assim, nossa, eu fui lá, eu tô aqui olhando coisas na minha mesa, tá? Fui lá na Imaginarium, comprei essa garrafinha térmica, muito boa. Nossa, mas se você visse a garrafa térmica que eu tinha quando eu viajei pra Patagônia, aquela era muito melhor do que essas que vende aqui no Brasil. Sabe aquela pessoa que tem sempre ali um X da questão? Tô escrevendo aqui meu diário. Menina, quando eu era criança eu tinha um diário do Mickey, que não sei o que lá, não sei o que lá. Mentira, você não tinha. Você não era essa pessoa, você não é, sabe? E depois que a pessoa mente 1, 2, 3 vezes, quem tem uma história sobre tudo que acontece, está mentindo. E a blogueirinha se referia bastante a Maíra como uma falecida. E a Maíra não gostava muito desse termo que ela usava pra blogueirinha descrever ela, né? E ela já reclamou algumas vezes. E aí as pessoas usavam bastante esse termo pra perturbar a Maíra, porque ela disse que não gostava, né? E aí a internet é aí que vai em cima mesmo. Daí a Maíra foi na Ismail, que o Diva Depressão já tem situação também com a Ismail. Assim, um completo caos. Nunca foi falado realmente o que aconteceu, o que ocasionou, tudo mais e tal. Ambos os lados ficam jogando a bola um pro outro, né? Recentemente a Maíra Medeiros tweetou: saí com uma pessoa que terminou um projeto que era amado por muitos, sendo que não fui eu quem propôs o término do bagulho. Mas a história fica melhor se eu fosse a louca cozinha.
cuzona. E o Diva Depressão também nessa brincadeira de batata quente, né? No último podcast que eles foram, eles falaram sobre a situação, né? Uma pessoa perguntou e eles comentaram sobre o assunto. E eu vou usar as palavras que já foram usadas do outro lado também. Muita coisa de bastidor aconteceu. Muita coisa. As pessoas não têm ideia. E coisas assim, não só que coisas que levaram ao fim do projeto, mas coisas que continuaram acontecendo depois que finalizou o projeto, sabe? Então, as coisas não pararam de acontecer. A nossa relação pessoal, infelizmente, foi prejudicada em cima dessas coisas. E hoje a gente respeita muito o trabalho dela. Eu até mandei uma mensagem pra ela dias atrás. Respeito muito o trabalho dela, acho ela uma criadora muito foda, sempre achei, ela sabe disso, mas não fazia mais sentido pra gente. Ambos seguem seus canais, com seus projetos, eu continuo acompanhando os dois lados, eu adoro os dois, adoro a Maíra, adoro o Diva Depressão, mas essa história acabou ficando sem solução. Jean e Luba, esse pegou muita gente de surpresa. Eu lembro que começou a sair no Twitter, o pessoal falando, Luba e Jean se deram follow, Luba e Jean param de se seguir, e as pessoas acharam, muita gente ouviu comentando, tipo, deve ser uma brincadeira, deve ser uma trollagem, blá blá e tal. Não era. A amizade deles já vinha de muitos anos. E as pessoas, elas têm uma questão com o Luba, que eu entendo, mas eu acho que as pessoas forçam muito. O Luba teve uma fase na internet bem diferente do que ele tem hoje em dia. Ele já foi muito mais expansivo, muito mais extrovertido, que ficava fazendo palhaçada na frente da câmera a todo momento, era milhões de efeitos enquanto ele gravava o vídeo. E hoje ele deu uma mudada completamente. Então as pessoas acharam que ele ficou muito grosso, ignorante, prepotente, só que ele só, né, deu uma mudada. Ele fala que ele forçava um pouquinho também às vezes, porque era isso que se esperava, é isso que a internet queria. E que muita gente se afastou dele por conta disso, mas isso, tipo assim, é meio que normal quando você dá uma mudada e quando você muda algo na sua vida, as pessoas se afastam porque não faz mais sentido com que a vida que você tem hoje não era a vida que você tinha antigamente quando você conheceu essas pessoas. Então tá tudo bem. Mas as pessoas nos últimos tempos já vinham notando, né, esse afastamento do Jean e do Luba e resgataram um vídeo também, né, onde o Luba falava algumas coisas sobre o Jean, parecia meio estranho a forma como ele se pronunciava sobre uma pessoa que ele dizia ser amigo dele. Tipo aquelas BFFs, eu acho que todo mundo tem uma amiga assim que, sabe, colada, que nem eu e Vini. Eu vou deixar. Porque a partir de hoje eu declaro que não é mais o Jean que decide se eu sou o melhor amigo dele ou não. Eu decido que eu não sou mais o melhor amigo dele. Decidido. Vini! Nossa, Jean! Que luzes verdinhas bonitas aí atrás do seu quarto estúdio. Nossa, que bonitinho! Foi o Vini que disse qual era o modelo pra você comprar. Foi o Vini que te ajudou a comprar. Foi o Vini que configurou o seu computador para você fazer esse videozinho aí. Nossa, tá meio parecido, né? Vocês não acharam o cenário parecido? Alguma coisa... Eu tô achando um pouquinho parecido, tá ligado? Eu não sei. Me lembra alguma coisa. Me lembra alguém, mas eu não sei dizer quem. Nossa, daqui a pouco o Jean compra um gato e coloca uma câmerazinha no cantinho Fala pro Vini. Que cor que eu tava? Era roxo, não era azul, né? Eu amava eles juntos justamente por eles serem diferentes um do outro. Eu acho que a diferença deles combinava muito, porque quando o outro era muito assim, o outro era mais baixo. Quando o outro estava muito lá em cima, o outro era mais aqui. Então eu acho que funcionava muito bem. E o Jean falou um pouco sobre esse fim da amizade deles, né? Mas o Luba nunca viu a se pronunciar sobre, e acho que nem vai. Eu sinto que a internet, foi o que eu te falei, é muito 880 e a galera inflama muito as coisas. Eu e o Luba, nós sempre fomos pessoas muito diferentes. E, tipo, isso é uma coisa era visível nos vídeos. A gente tem uma energia diferente, nós somos pessoas diferentes. E com o tempo de amizade, a gente tinha muitos anos de amizade, cara, as nossas diferenças, elas começaram a se acentuar. E quando isso acontece, como qualquer relação, ó, acredito que tem amigos e amigas que a vida passou, você se conectou com outras pessoas, se desconectou com outras pessoas. Isso é super normal. Mas as pessoas parecem que esperam que tenha um grande barraco, que tem uma briga. Não, e que teve uma briga. Sim. E que se eu ver na rua, eu vou dar um socão, sabe? Tipo, não. São afastamentos que acontecem. A gente não é mais amigo, realmente. Só que também, não é uma pessoa que eu odeio. Não é porque eu deixei de ser amigo de uma pessoa que instantaneamente ela virou minha arqui-inimiga. Sabe? É uma coisa muito de internet, sabe? Mas é isso, assim. Então, é fato, mas não é um fato que as pessoas acham que é de uma grande coisa. Porque não vai voltar aquela, gente. Não vai voltar. Não volta mais. Não volta. E por fim, o Império Romano de muita gente, Depois das 11. Eu já fiz um vídeo aqui no canal só falando sobre Depois das 11, falando sobre toda a carreira dela, até chegar nesse fim de amizade delas, o que pode ter ocasionado tudo isso, o que as teorias da internet diz, o que a gente pescou até aquele momento do vídeo, né? Mas Gabi Fernandes e Thalie Meneghini formaram
durante muito tempo depois das 11, que era dito a amizade perfeita. Era um modelo assim sem igual, não existia nada mais, tipo assim, qualquer meta de amizade era aquela. As pessoas queriam ser a Gabi da Thalia ou a Thalia da Gabi de alguém e tipo, parecia realmente tipo a amizade mais de boas. Chegou ao fim do canal, né, em 2022, mas as pessoas pensavam, ah, elas são amigas antes do canal, então provavelmente elas vão ser amigas depois do canal. Com o passar do tempo, as pessoas foram sentindo esse leve afastamento uma das outras, até que esse afastamento aqui, ó, já tá quase para outro país. Gabi e Thalia se afastaram e a Thalia também se afastou da Dia TV, né? Ela chegou a fazer um programa na Dia TV, mas que não foi renovado nem nada, então, tipo, ela saiu da grade, ela saiu da Dia TV, da onde ela fazia todos os projetos dela. E é óbvio que as pessoas enchem um saco dela pra elas falarem sobre esse assunto, pra explicar o que aconteceu sobre isso, né? Porque, querendo ou não, foi uma amizade que elas venderam durante muito tempo, né? Tipo, a amizade delas era basicamente um produto. Elas fizeram diversos vídeos falando sobre a amizade dela, contando histórias, fazendo testes de amizade. Mas até então elas nunca se pronunciaram sobre isso, até a Gabi postar esses stories. Toda vez que eu abro caixinha de perguntas, eu recebo o mesmo questionamento várias vezes. E eu nunca respondi. Tem coisas que não precisam ser compartilhadas em redes sociais. Tem coisas que devem ser entendidas em terapia com os amigos, com a família, é a autopreservação. Dito isso, sinto muito por não responder o que a maioria fica curioso pra saber. Meu abracinho carinhoso a quem entende o limite de cada um. Muito, muito, muito obrigada. Claramente ela tá falando sobre, né, a Thalia, a relação delas depois das 11, mas a Thalita não falou nada, não houve pronunciamento sobre nada. Ambas continuam se seguindo na rede social, mas sem zero interação. Mas uma coisa que eu queria entender, que me deixa levemente irritado, é sobre essa situação deles, de todos eles não quererem falar sobre. Eu não tô dizendo que eles têm que contar tintim por tintim, ou falar, gente, aconteceu isso daqui, por conta disso, por conta disso. Eles não precisam fazer isso. Mas eu acho que o mínimo de respeito que você tem quando você faz vários vídeos com uma pessoa, né, você trabalha basicamente com aquela pessoa e são pessoas públicas, é falar, gente, acabou a amizade, não vou falar sobre isso, mas é isso. Talvez um dia a gente pode voltar pra falar, mas não esperem por isso. Realmente acabou, não deu mais, assim como você já teve amigos que não rolaram mais amizade depois de um tempo, assim também foi aqui. E aí é isso. Um beijo. Mas eles ficam nesse lenga-lenga, nesse tentando, joga um negocinho aqui, joga outro negocinho ali. Pô, só fala. Tipo, as pessoas não vão parar de perguntar. E eu nem acho que elas devam ficar perguntando, eu não tô dizendo que elas devam, mas as pessoas vão, as pessoas são curiosas. Por isso que você caiu nesse vídeo aqui. Mas se eles falassem simplesmente o básico, falassem, gente, é isso, ponto final, acabou-se. Mas ficando nessa enrolação que eles ficam, gente, eu acho de verdade um porre, desculpa. Mas é isso que a gente tem pra hoje, vamos ver se isso vai se desenrolar alguma coisa nisso no futuro, mas também não fique enchendo o saco de ninguém na DM deles perguntando, toda vez que eles vão em algum lugar enchendo o saco, ele fala com fulano, ele fala Beltrano, o que aconteceu de verdade? Se eles quisessem falar, eles já teriam falado, né? Então vamos esperar, vamos dar tempo ao tempo. E eu te vejo no próximo vídeo.